Seja bem-vindo ao canal GVT! Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da cidade de Campos dos Goytacazes, que fica aqui no estado do Rio. Eu vou fazer um passeio pelos bairros da área central da cidade e mostrar um pouco com o drone, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu estou usando um drone alternativo. Quem acompanha o canal GVT sabe que o meu drone quebrou há alguns dias atrás durante as gravações e um amigo meu lá na Argentina me emprestou um aparelho que não é o mesmo que eu costumo utilizar, então as imagens vão ser um pouco diferentes. Então eu sugiro a você que também assista a outros vídeos aqui do canal GVT antes de se inscrever. Você já deve ter percebido que tem uma linha de trem aqui no lado direito que vai até o centro da cidade de Campos e ela atravessa pela ponte que eu vou mostrar agora. Aquelas duas pontes lá do fundo são conhecidas porque é onde passa a BR-101. E essa ponte metálica aqui é por onde passou a estrada de ferro da Leopoldina, que atualmente está desativada. E é uma pena porque já tem o traçado do trem para seguir até o Espírito Santo. Mas nós vamos conhecer hoje um pouquinho da cidade de Campos. Campos dos Goytacazes está localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. Da capital até a cidade de Campos são 280 quilômetros, utilizando a BR-101. Agora eu já estou aqui no bairro de Jardim Carioca, no lado norte do Rio Paraíba do Sul. O centro da cidade fica ao sul do rio. E agora eu estou indo em direção à ponte para atravessar para o centro da cidade. Essa avenida aqui é a Avenida Tancredo Neves e a ponte é a Ponte Leonel Brizola. Agora a gente está atravessando a Ponte Leonel Brizola sobre o rio Paraíba do Sul. E é isso mesmo, se você lembrou aí daquele rio que passa pelo interior de São Paulo, é o mesmo rio. O rio Paraíba do Sul vem cortando aí várias cidades importantes do interior e quando chega aqui no rio também corta uma grande quantidade da parte sul do interior do rio até chegar aqui na cidade de Campos, e essa é a última cidade grande que o rio Paraíba do Sul passa antes de chegar ao mar. Aqui no canal GVT você encontra o vídeo mostrando a maior cidade onde o rio Paraíba do Sul passa. É a capital do Vale do Paraíba praticamente, se chama São José dos Campos. Então dá uma olhadinha aqui nas playlists porque tem um vídeo mostrando São José dos Campos visto de cima e o vídeo tá muito bonito. A ideia aqui em Campos era também fazer um vídeo mostrando Campos visto de cima, mas com o drone que eu estou utilizando atualmente, eu não tenho a possibilidade de fazer as mesmas tomadas aéreas, porque o drone tem um pouco de problema na locomoção, no voo. Então eu resolvi fazer esse vídeo do mesmo jeito, mostrando as ruas da cidade e também mostrando os pontos mais interessantes vistos do alto. Aqui você está vendo o mercado municipal, que eu já também vou mostrar com o drone toda essa avenida aqui, onde eles chamam de Beira Valão, e vou contar também um pouco da história da cidade de Campos para vocês. Eu estou indo em direção ao centro da cidade, a praça principal, onde fica a igreja. Todas as cidades têm um centro mais importante e é para lá que eu estou indo agora. A região de Campos, antes da invasão portuguesa, era habitada pelos índios Goytacás. E esses eram índios fortes que mantiveram essa região longe dos portugueses durante muitos anos.
mas só lá no século XVII é que os jesuítas e os beneditinos conseguiram entrar nessa região e amansar a população. Depois vieram os portugueses e eliminaram todo mundo e começaram a ocupar com os grandes latifúndios. Então Campos dos Goytacazes começou através da criação de gado, ou seja, desde os primórdios de Campos aqui sempre foi área de grandes latifundiários que não trouxeram tanto desenvolvimento assim para essa região. E talvez esse seja um dos motivos pela cidade não se destacar em urbanismo e arquitetura, mesmo sendo a maior cidade do Rio de Janeiro, depois da área metropolitana da capital e uma das maiores cidades do interior do Brasil. Agora eu já estou aqui na Praça da Catedral Santíssimo Salvador, que é o local que reúne mais edifícios históricos aqui no centro da cidade de Campos, onde também tem grandes edifícios aí de décadas passadas, pois era a parte mais importante da cidade naquela época. E eu vou mostrar um pouquinho do alto para vocês. Agora eu vou seguir de volta em direção ao Rio Paraíba do Sul para mostrar um pouquinho dessa orla aqui e mostrar também mais uns panoramas da cidade. Essa parte da orla do Rio Paraíba do Sul tá toda renovada, é uma área que tá bem bonita, tem um espaço aí para bicicleta, não é necessariamente uma ciclovia, mas já vale pela intenção. Essa orla na verdade não é um local de passeio, ela é utilizada como terminal de ônibus e na minha opinião é um verdadeiro desperdício ter uma área tão linda assim da cidade. Eu vou mostrar um pouquinho do alto para vocês verem o que eu tô falando. Pelo que dá para perceber aí, a cidade praticamente ignora a beira do rio, não tem calçadões, não tem aí um espaço público que a gente possa realmente desfrutar dessa área. Mas esse é um movimento novo que está chegando aí de poder ocupar as beiras do rio, poder ocupar com quiosques. A gente já consegue ver alguns quiosques aqui na área, não sei quantos anos esses quiosques estão aí, mas hoje é um domingo, então chama muito a atenção que essa região esteja assim, totalmente vazia, sem ninguém para aproveitar. Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas que moram aqui em Campos procura alguma praia, vai para algum outro lugar. Hoje também está um dia meio chuvoso, por isso essa área está aqui bastante vazia, mas
como sendo o centro da cidade. Como eu comentei, aqui à direita você está vendo aí, são pontos de ônibus, é um verdadeiro terminal aqui na lateral, então realmente eu tenho certeza que não deve ser um lugar muito agradável para passear, mas é o uso que hoje a cidade de Campos dá a essa área. Com o início da exploração agrária, o latifúndio aqui em Campos se multiplicou de uma forma assombrosa e se diversificou em algumas atividades, trazendo muita riqueza que não se verifica hoje na cidade. Até tem uma parte da história que conta que Campos, a região de Campos, foi o primeiro lugar a receber energia elétrica na América Latina. Porém, esse lugar foi um latifúndio, onde hoje atualmente está Quissamã. Então, essa época foi por volta do ano de 1833. É impressionante, né? De volta agora à Avenida José Alves de Azevedo, que é comumente conhecida aqui em Campos pela Avenida Beira Valão. Mas, na minha opinião, esse é um nome muito injusto para uma das obras mais complexas da engenharia nacional que foi feita há muitos anos, e eu vou contar a história um pouquinho agora. Esse canal que você está vendo aí agora é o canal chamado Campos Macaé, que liga a cidade de Macaé à cidade de Campos. Ele foi construído numa época em que era necessário escoar a produção agrícola. Ele termina aqui no centro da cidade de Campos, que você está vendo aí mais um pouquinho, bem próximo aonde está o mercado municipal. E dessa área aqui do mercado municipal até chegar no Rio Paraíba do Sul, o canal foi fechado, você não consegue mais ver. Porém, daqui até a região de Macaé, o canal ainda existe. Algumas partes do canal até se confundem aí no caminho até Macaé, porque é uma obra monumental. O canal tem 106 quilômetros, considerado o segundo canal artificial mais longo do mundo, sendo superado só pelo canal de Suez, que tem 163 quilômetros. Mas ele supera o canal do Panamá, que tem 82 quilômetros só. Quando foi construído, o canal foi uma das maiores obras do Império Brasileiro e tinha uma média aí de 15 metros de largura. Hoje a largura varia entre 10 a 20 metros, especialmente na região urbana e na região rural de Quissamã, que podem ser percorridos ainda por embarcações de pequeno porte. Algumas são utilizadas para passeios de ecoturismo. O canal foi concebido como uma hidrovia para transporte de açúcar produzido na região de Quissamã e Carapebus, que até então era transportado até o porto de Imbetiba, em Macaé, por carros de boi ou por via marítima. Mas essa via marítima era arriscada, porque principalmente ali na região da Barra do Rio Paraíba do Sul ou a Barra do Furado, era uma área de perigo, porque houveram muitos acidentes. O canal corta as regiões atuais dos municípios de Campos, Quissamã, Carapebus e Macaé, mas também o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Agora eu já estou saindo aqui do centro da cidade e indo em direção aos bairros, para você conhecer um pouquinho mais da cidade de Campos. Primeiro eu vou passar pelo bairro Parque Avenida Pelinca e falar um pouquinho mais da história da cidade. O município de Campos nasceu com o tamanho da região norte inteira do Rio, norte e noroeste fluminense, exceto a cidade de São João da Barra.
O município na época fazia divisa com Nova Friburgo, com Cantagalo, Cabo Frio e com o estado de Minas, mas com a emancipação da cidade de Itaperuna, acabou perdendo metade do território. A partir da década de 1980, Campos perdeu 5 dos seus antigos distritos que atualmente formam os municípios de Italva e Cardoso Moreira. Segundo o censo de 2010, o bairro mais populoso de Campos é o Parque Guarus, que foi onde eu passei no início do vídeo, com mais de 12 mil habitantes. Depois vem o centro, com mais de 10 mil habitantes. E voltando a falar sobre o transporte ferroviário, o município de Campos antes era um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil, que ele tinha a linha do Litoral Norte, linha de Campos a Miracema e o ramal de Santo Antônio de Campos, além do ramal de Barão de São José, todos pertencentes à estrada de ferro da Leopoldina. Isso foi o que prejudicou o canal Campos-Macaé. Com a chegada do trem, o canal ficou obsoleto, então o transporte que era feito pelo rio ali, pela espécie de rio, o canal, deixou de ser utilizado para o escoamento das produções e passou a ser utilizado o sistema de ferrovias. E com as ferrovias aconteceu o mesmo quando aconteceu a ascensão do transporte ferroviário. Mas os ramais aí, as linhas ainda estão disponíveis. Eu acho que seria muito justo que se retornasse o sistema de VLT ou algo parecido. Inclusive, essa linha que passa pelo bairro Guarus, que você viu no início do vídeo, foi utilizada em 2007. Na época, uma das pontes do Rio Paraíba do Sul foi levada pela correnteza, então eles tiveram que colocar um trem aí para atravessar os moradores dos bairros que não podiam mais ser atendidos pelo ônibus. Mas esse trem da Central foi desativado cerca de um ano depois. Então agora eu estou chegando aqui na Praça Barão do Rio Branco, onde tem mais alguns edifícios históricos, e eu vou mostrar mais um pouco de imagens com o drone para vocês. A Praça Barão de Rio Branco também é denominada Quadrilátero Histórico aqui em Campos. É um conjunto arquitetônico no entorno da praça e no qual se destacam os prédios, por exemplo, do Liceu de Humanidades de Campos, que foi construído no século XIX para ser a casa do Barão da Lagoa Dourada. Também está o da Vila Maria, que foi edificado nas primeiras décadas do século XX, e o do Fórum Nilo Peçanha, que atualmente é ocupado pela Câmara de Vereadores de Campos, cuja construção é da época de 1939, além da própria praça, que conserva as características originais da Belle Époque, que foi uma época onde as praças e os passeios eram moda. Hoje eles são utilizados, como você viu aí, tem um dia de movimento, um domingo com várias barraquinhas, e é uma área bastante movimentada aqui do centro. Eu não cheguei a gravar todos os edifícios por causa das limitações do drone que eu estou atualmente e também por causa do movimento aqui na praça. A gente que trabalha com drone sabe que não é permitido voar sobre multidões ou sobre aglomerações, então eu fiquei bastante restrito para voar aqui nessa área, mas pelo menos você conseguiu ver um pouquinho do entorno. Agora eu vou dirigir um pouco mais pelos bairros em direção à parte sul da cidade, saindo aqui dessa área do centro onde está a Praça do Barão do Rio Branco.
Agora um pouquinho sobre a história atual do município de Campos. Durante toda a época da República, a economia daqui viveu períodos de altos e baixos, principalmente em função do preço do açúcar internacionalmente, o que hoje acontece com o petróleo. Mas sempre se manteve uma importância no mercado, na economia estadual e nacional, né? Ao longo dos anos 80, os municípios de Campos, Macaé e Conceição de Macabu tinham uma agroindústria açucareira expressiva, mas com a ascensão de São Paulo, do interior de São Paulo como grande produtor, inclusive aqui no canal GVT você encontra vídeos mostrando essa região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, que são grandes produtores de cana-de-açúcar, e também com o crescimento da produção no nordeste do país, aliado à falta de modernização do complexo aqui em Campos, levaram a região a perder importância no contexto nacional. O endividamento de algumas usinas também obrigou muitas delas a fecharem, atingindo consequentemente a economia de toda a região norte fluminense. A descoberta do petróleo na bacia de Campos nos anos 70 e a construção do superporto do Açu têm contribuído para a recuperação da região nos dias de hoje, mas por enquanto a gente ainda não está vendo nada, até porque, como Campos e Macaé são os dois exponentes do petróleo, aqui no mínimo tinha que ser parecido a Dubai, e não é o que a gente vê. E eu faço essa crítica porque a cidade de Campos, até 2013, tinha o 7º maior PIB do Brasil e até hoje é o 2º maior PIB do estado do Rio de Janeiro, sendo a parte não capital com o maior PIB nacional. Então Campos deveria ser uma cidade com mais obras grandiosas na área de arquitetura e urbanismo. E não é o que a gente vê atualmente. As pontes do Rio Paraíba do Sul já poderiam ter sido reorganizadas, ter sido feitas novas pontes com uma arquitetura bonita e marcante para a cidade de Campos, inclusive como houve o problema em 2007 da ponte ter sido destruída pela correnteza. Também tem o problema da rodovia BR-101 que passa aqui dentro da cidade de Campos e ainda não tem nenhum contorno. Então, esses são problemas que eu acho que a cidade precisa superar. E aí, o que você achou desse passeio aqui pela cidade de Campos? A cidade é enorme e eu mostrei só um pouquinho. E se você gostou desse passeio, então aproveita e já se inscreve no canal GVT e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Se você é daqui da cidade de Campos e quiser, pode agregar mais informações aqui nos comentários. Mas, se você é daqueles que gosta de comentar sobre violência e pobreza, não precisa comentar, é só ligar lá no RJTV. Deixa aquele seu joinha para poder esse vídeo dar um up no YouTube e poder aparecer para mais pessoas e conhecerem o meu trabalho. Desde já, eu agradeço muito por você ter me acompanhado nesse passeio e até o próximo!